Você utiliza as funções soma, média, maior, menor no Excel, mas encontra problemas ao trabalhar com tabelas filtradas? A fórmula subtotal te ajuda e na aula de hoje nós vamos falar sobre ela. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Finta Academy. Eu sou o Juan e hoje nós vamos descobrir como utilizar a fórmula coringa do Excel subtotal, onde nós podemos fazer inúmeras operações e chegar a resultados mais rapidamente. Puxa a vinheta e vamos para a aula de hoje. Fala pessoal, então vamos lá colocar a mão na massa para mais uma aula. Bom, agora nós vamos falar sobre uma função do Excel que é uma função meio que coringa na matemática, que é a função subtotal. Antes de eu entrar no detalhe de como fazer ela, vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o efeito que ela causa nas nossas planilhas. Bom, temos aqui uma planilhinha básica de vendas, em qual ela tem bastante registros, alguns registros, e com essa tabela eu gostaria de analisar alguns resultados. Então, quando eu uso a fórmula soma, aqui em cima vocês podem notar, ela me traz um valor. No entanto, se porventura eu faço algum filtro ou a minha planilha já vem com um filtro ativo e eu não percebo, vamos fazer um filtro aqui por categoria. Eu vou tirar algumas categorias e vou deixar outras, e quando eu coloco o filtro, teoricamente a minha base é outra, com outros valores. Só que a função soma, ela continua performando, mostrando o mesmo resultado sem filtro na tabela. E isso pode ser um problema muito grave para pessoas que não têm muita noção de Excel. Então ela pode estar confundindo e até gerando alguns conflitos, Pois ela percebe que aqui embaixo na tabela não temos os mesmos valores do que está sendo mostrado no meu totalizador com a fórmula soma. E aí que entra a fórmula subtotal. A fórmula subtotal, ela faz com que justamente seja feito um cálculo diferenciado para cada informação que está sendo mostrada. Então, através de filtros, eu consigo diminuir a minha análise e essa análise também reflete no meu resultado final calculado. Então, se eu for filtrar novamente uma cidade apenas aqui, nós teremos novamente um ajuste. Então, ou seja, Cuiabá para as categorias Cine, Informática e Telefonia, nós temos um faturamento de 9.800. Se eu quisesse fazer aí uma continha básica, dividindo 9.828 por 136.000, eu teria a representatividade de palmas dessas suas categorias no valor, no montante final. Então, a fórmula subtotal é bastante utilizada para que a gente tenha essa dinâmica na hora de fazer filtros. Assim a gente vai estar sempre enxergando o resultado real da tabela que está sendo mostrada. Só que a fórmula subtotal tem várias operações, então a gente vai entender um pouquinho mais quais operações. Tá? Então aqui eu vou tirar o filtro e a gente vai voltar a ter o seu total final novamente. Aqui o cancelado, eu estou sinalizando a linha inteira de vermelho para dar um destaque para os itens que foram cancelados. Em uma aula que eu vou disponibilizar nos comentários, na descrição, eu falo exatamente como fazer essa formatação condicional da linha inteira. Se vocês perceberem aqui, se eu alterar o status para liberado, a linha não fica mais vermelha. Agora, se eu boto pendente, também não está vermelha. Cancelado, e aí ela fica vermelha. Então, na descrição desse vídeo vai ter a aula completa de como é que faz essa formatação condicional. Mas vamos para o subtotal. Então, aqui na base, nós vamos ter essas outras linhas de somatória. Então, eu vou ter a soma, que é a fórmula soma padrão do Excel, Então, vou selecionar os dados e vou ter a minha fórmula soma. Bom, pessoal, rapidinho, desculpa atrapalhar a tua aula, é só um minutinho. Já se inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Deixou aquele like para nós? Isso vai ajudar muito ao canal a trazer mais dicas para vocês. Beleza? Tô indo já. Valeu, obrigado, boa aula, até mais, até a próxima, valeu! Aí nós vamos trabalhar agora com a fórmula subtotal. Na fórmula subtotal, ela me pede primeiramente o número da função. E o que é esse número da função? O número da função é que operação matemática eu vou fazer. Então aqui nós temos
11 operações matemáticas que eu posso estar executando com a fórmula subtotal. A fórmula média, a fórmula da contagem de células que estão preenchidas com número, as células que estão preenchidas com conte de valores, descobrir o maior valor, descobrir o menor valor, fazer a multiplicação dos valores, encontrar o desvio padrão, fazer a soma, variância e assim por diante. Então a gente vai fazer a soma. Só que perceba que eu tenho a soma como número de função 9 e eu tenho a soma com o número de função 109. Qual que é a diferença do 109 e da função 9? Deixa eu voltar aqui rapidinho na outra base, no qual eu posso exemplificar melhor para vocês. A diferença é que a função 9, ela soma também as linhas que estão ocultas manualmente. Quando eu faço um filtro, vocês podem perceber, vou fazer um filtro aqui, telefonia. Quando eu faço um filtro na tabela telefonia, ele oculta as outras células. Só que ele oculta as células, as linhas, através do filtro. Então, as funções subtotais trabalham com as células, somente as células visíveis. Agora, se eu oculto alguma informação manual aqui na tabela, por exemplo, eu vou selecionar manualmente só essas informações e vou ocultar. Não estou ocultando via o filtro. Percebam que na subtotal sem mais, que seriam usando as funções sem para frente, ele mudou o resultado. Então ele trouxe novamente apenas os valores que estão exibidos na tabela. Agora a função subtotal, usando apenas o número 9 da soma, ele continua somando mesmo aquelas que eu acabei de ocultar manualmente. Ou seja, a função subtotal usando o 9 como soma, ele vai somente considerar, só vai diferenciar do resultado total quando for feito um filtro. Agora, se eu oculto algumas linhas manualmente, ela não vai desconsiderar, né? Ela vai continuar somando, igualzinho à fórmula soma. A fórmula soma continua considerando por inteiro. Então, essa que é a diferença das funções iniciais para as funções 100 e alguma coisa, né? 109, 110 e assim por diante. Tá? Então, aqui nós temos o subtotal e vamos fazer a função, então, subtotal, no qual nós temos, eu vou fazer dos dois jeitos, né? Então, nós temos a função 9, tá? Que permite, depois que eu selecionar o número da função, eu tenho que dizer quais são a referência, assim, nos grupos que eu desejo, né? O grupo de números que eu desejo somar. Então, eu vou selecionar toda a minha tabela de dados. E aí eu vou ter um resultado. Deixa eu formatar aqui. Certo? Que é o mesmo resultado. Fiz um filtro, ele já vai trazer resultado parcial, né? A gente chama de um resultado parcial, que é o que está sendo mostrado. Tá? Não é a tabela como um todo, é uma tabela parcial. E aí eu também poderia estar usando as funções do subtotal acima de 100, que é o que a gente mais usa, tá, pessoal? Então, se você quer garantir de que não vai ser considerado nenhuma informação que eventualmente pode ser oculta, seja manual ou seja por filtro, é sempre interessante usarmos então as funções que começam em 101. Então 101, 102 e a função soma é a 109. Então vocês podem clicar duas vezes, tá? Na versão de Excel 2007 para trás não aparece o nome das funções, então é bom você dar uma pesquisadinha na biblioteca do Excel, que lá tem o númerozinho das funções, tá? Então, 109, que eu também posso digitar, é a fórmula soma. Seleciono todo o meu intervalo e eu vou ter o mesmo resultado mediante filtros, né? Vou pegar agora o filtro de Fortaleza, por exemplo. E aí teremos os resultados parciais apenas de Fortaleza. Então, vocês podem fazer isso com a soma, podem fazer com a média, podem fazer com a contagem. Então, a função subtotal é bastante versátil e ajuda a gente a evitar várias confusões aí de que o número que está na tabela é um, o número que está no total é outro. Então, podem utilizar bastante a fórmula subtotal para facilitar essas pequenas análises nas tabelas, tá ok?
Então, deixem nos comentários o que vocês acharam da aula, se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição e até mais. E aí pessoal, gostaram da aula de hoje? Deixem nos comentários o que vocês acharam da aula, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, deixem sugestões de aulas e não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima aula!